Nós estamos falando desde o mês passado sobre encontros com Jesus. Os encontros com Jesus. Em alguma medida, todos nós já ouvimos falar desse Jesus. Mas ouvir falar desse Jesus não diz respeito ao que ele é de fato. O que você ouviu falar de Jesus? E como que esse Jesus encontrou a sua vida? Nós estamos discorrendo sobre essa temática durante esses 2 meses que está se passando. E antes de nós refletirmos no texto bíblico, eu queria apresentar a vocês quem é esse Jesus, de que todos nós ouvimos falar desde muito cedo. Quem é esse Jesus para você? Como você entende Jesus? Como que o Evangelho, como que a Bíblia, como que esses documentos, eles revelam Jesus? Quem é Jesus? Esse Jesus de quem tanto fala. Às vezes o Jesus de quem tanto fala não é o Jesus real da nossa vida. Não é o Jesus que nós experimentamos no nosso dia a dia. Jesus como uma entidade, como um ser que é distante de nós, mas não se apresenta igual a nós. Então a primeira coisa que eu queria falar sobre Jesus, se alguém me perguntasse, cara, mas quem é Jesus para você? Porque nós nos reunimos em nome desse Jesus. A primeira coisa que eu diria é que Jesus ele é o cumprimento de uma promessa. Jesus é o cumprimento de uma promessa. E uma promessa muito antiga. Uma promessa que remete lá os primeiros homens no Éden. Deus falou, da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Deus prometeu que enviaria um Salvador. Deus prometeu que enviaria um Consolador. Deus prometeu que desceria dos céus até os homens e habitaria com esses homens. Jesus é uma promessa. E ele é uma promessa não apenas feita, mas Jesus é uma promessa cumprida. Deus enviou Jesus. Deus cumpriu essa promessa do Redentor, do Salvador, daquele que nos resgataria do inferno, da morte e do pecado, para nos dar vida e vida em abundância. Mas não nos dá qualquer vida, nos dá uma vida abundante, uma vida bastante, uma vida que não se esgota, uma vida que não acaba. Ele veio para nos dar essa vida e vida bastante. Jesus também, ele é, além de ser o cumprimento dessa promessa que se materializa desde o que é feita desde o Gênesis, Jesus é aquele rei que governará para sempre. E essa é a promessa que Deus faz para Judá, quando está ali o velho Jacó, quase morrendo, distribuindo as bênçãos para os seus filhos. Ele chama Judá e diz: Judá, tu és o jumentinho, e da tua casa jamais se afastará o cetro. É da tua linhagem, é da tua descendência que o grande rei virá. E ainda nesse ciclo, e continuando as promessas, ele é a promessa que Deus faz a Davi. Ele disse: Davi, meu filho, vem cá, sente aqui, quero te contar uma coisa. Da tua descendência virá um que se assentará no trono e jamais deixará de governar, jamais deixará de reinar. Esse reino será um reino para sempre, esse reino será um reino eterno, esse reino será um reino poderoso. É o reino que Daniel vê na sua visão, a grande rocha que se desprende da montanha e destrói a estátua de Nabucodonosor, e é um reino que dura para sempre, e nele habitaremos para sempre. Então Jesus, ele é o cumprimento de uma promessa. Jesus foi uma promessa feita pelo próprio Deus e uma promessa cumprida pelo próprio Deus. Jesus, ele é o Cristo, é isso que o Pedro diz. Quem dizem quem eu sou por aí? Dizem que tu és o profeta, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és Elias, dizem que tu és alguém poderoso em obras, mas vocês, quem dizem quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a confissão de Pedro, e é uma confissão que não sai da boca simplesmente do Pedro, mas sai do próprio Espírito Santo, que diz: tu és o meu Filho amado, e hoje eu te gerei. Então Jesus é o Filho de Deus que veio, encarnou, esteve entre nós, habitou entre os homens, a semelhança de homens, para morrer pelos homens e redimir todos os seus pecados. Então Jesus, ele é Deus em essência, ele é Deus em natureza, ele é Deus em poder, ele é Deus em glória, ele é o Senhor Todo-Poderoso, governante de todos os céus. Esse Jesus, ele também é o nosso Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho amado, que por meio dele todas as coisas foram criadas. É isso que o
apóstolo Paulo fala em Colossenses que por meio dele, todas as coisas no mundo, na galáxia, no universo, tudo foi feito por meio dele. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Jesus a quem nós conhecemos. Mas além de Jesus ser esse Deus todo-poderoso, Jesus também era um homem. Jesus sofreu as limitações humanas. Jesus atravessou aquilo que nós chamamos de vida como você atravessa. Jesus foi tentado, Jesus foi provado, mas sobre todas essas coisas ele triunfou como um homem. Jesus era um homem como você e eu, um homem educado, um homem gentil, um homem trabalhador. Jesus era trabalhador, Jesus trampava, Jesus acordava cedo, Jesus ouvia a reclamação de clientes, Jesus estava na lida da vida. O pai de Jesus, José, ele era carpinteiro e Jesus herdou os negócios da família. Jesus tocou em frente à oficina do seu pai José quando este morreu. Então Jesus experimentou o trabalho, era trabalhador. Tem um historiador britânico, o Paul Johnson, que também é jornalista, e ele escrevendo uma biografia de Jesus, é muito interessante, ele vem dizer que Jesus, ao longo da sua vida, experimentou diversos tipos de trabalho. Jesus não ficou somente na carpintaria, isso é uma especulação que ele faz. Jesus trabalhou com ovelha, Jesus trabalhou na terra, na roça. E por que ele chega a essa conclusão? Porque Jesus fala com muita propriedade sobre esses elementos. Quando Jesus fala do pastor, quando Jesus fala das ovelhas, ele fala com muita propriedade, de não somente alguém que vê, mas de alguém que faz. Jesus fala com muita propriedade sobre a vinha, sobre enxerto. Então ele sustenta que Jesus experimentou diversas formas de trabalho, porque dos 12 anos de idade até os 30 anos de idade, pouco nós sabemos sobre a vida de Jesus. Não se tem nenhuma notícia daquilo que Jesus realizou. Então sustenta-se a ideia de que Jesus era um cara que estava trabalhando. Jesus é aquele que estava ligado nas notícias da época. Jesus era um leitor do seu tempo. Jesus era um leitor de poesia. Jesus era um leitor de filosofia. Jesus era um leitor de teologia. Jesus estava acompanhando o ritmo da sua época. Jesus estava acompanhando o ritmo da sua cidade. Isso faz de Jesus o grande mestre que todos nós conhecemos. Mas apesar de toda essa preparação acadêmica, apesar de todo esse homem trabalhador, Jesus era alguém que se importava com pessoas. Jesus era alguém que olhava para a mulher não com desprezo e com malícia, mas como irmãs em Cristo. Jesus é aquele que olhava para os rejeitados, para os excluídos e os abraçavam. Certa vez chegaram para Jesus com uma mulher adúltera e disseram: a lei manda apedrejar, vamos apedrejar essa mulher. E Jesus simplesmente diz: aquele que não tem nenhum pecado pode atirar a primeira pedra na cabeça. E assim começa Jesus olhando para aqueles que não tinham ninguém em sua defesa. Jesus olha para o leproso, Jesus olha para o aleijado. Jesus permite que as crianças cheguem até ele. Deixe que venham as crianças, deixem que elas venham até mim, porque a esses pequeninos pertencem o reino de Deus. Jesus é misericordioso com o estrangeiro. Certa vez Jesus estava com seus discípulos perto de Tiro e chega uma mulher cirofenícia e diz: eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso muito do Senhor, a minha filha está morrendo e eu preciso que o Senhor vá lá. Ele diz: a tua filha está bem, vá, chega em casa, ela está lá fazendo um café para você, está tudo bem. Jesus não olha com indiferença para aqueles que não pertencem à sua religião. Jesus não olha com indiferença para aqueles que pertencem a uma outra cultura. Os seus braços de amor são braços que recebem a todos. Então esse é o Jesus que eu quero que você conheça, um Jesus humano, um Jesus gente, um Jesus que tem um cheiro da vida, um Jesus que se identifica com a dor e com o sofrimento alheio, um Jesus que não é apático. Então esse Jesus que eu quero apresentar para vocês não é um Deus que está lá, nas dimensões mais altas, nos palácios celestiais. Não, ele não está lá, ele está no meio do seu povo, ele está com você no seu sofrimento, ele está com você na sua dor. Sabe quando tu acha que estás abandonado, Jesus está lá, sabe por quê? Porque é uma promessa: eu estou com você todos os dias, não desanime, eu estou com você. Então Jesus é aquela pessoa que tem uma presença marcada na vida de todos nós. Ele está conosco, Jesus está com cada um de nós. Então há esse Jesus Deus, Senhor de todas as coisas, mas há também esse Jesus humano, esse Jesus gente.
esse Jesus compassivo, esse Jesus misericordioso. E é sobre esse Jesus que nós estamos falando aqui em encontros. É esse Jesus que nós queremos encontrar. É esse Jesus. É esse Jesus que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa placa denominacional. É esse Jesus que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que acredita. É esse Jesus que não tem nada a ver com a roupa que a gente veste. É esse Jesus diferente de todos esses padrões que nós insistimos em afogar você. É um Jesus diferente de tudo isso. E o nosso desafio, gente, sabe, não é nos parecer com a nossa denominação. Nosso desafio é se parecer com Jesus. Porque quando nos encontramos com Jesus, com Ele queremos aprender. E como Ele nós queremos ser. Essa é a grande sacada do Evangelho. E eu quero ler com vocês hoje lá em João. Evangelho de São João, capítulo 5. E é esse Jesus sobre o qual nós iremos conversar um pouco hoje. Antes que a galera aí do encontro chegue com aquela vida, com aquela alegria, fazendo zoada. Então vamos nos concentrar rapidamente. João capítulo 5, versículo 1 a seguir, amém? Depois disso, depois de curar o filho de um oficial romano, de um centurião, que demonstra muita fé, Jesus está a caminho de Jerusalém, para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que estava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Temos aqui um lugar mágico no meio da cidade santa. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua cama e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua cama e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Vamos orar? Curva sua cabeça. Jesus, obrigado demais pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra foi preservada e ela nos alcança. Tua palavra é o verdadeiro pão diário, útil para todo o crescimento e amadurecimento, fortalecimento, e é o que nós queremos, Senhor, para esses dias. Crescimento, amadurecimento e fortalecimento. Te pedimos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos aqui diante de um episódio que todo mundo conhece. Jesus no tanque de Betesda em meio a uma festa, em meio a uma celebração.
No meio de Jerusalém tinha um lugar que era mágico. Tinha uma piscina de hidromassagem que era mágica. De vez em quando um anjo descia, acreditavam eles, agitava aquelas águas e aquele que pulasse primeiro era curado de qualquer enfermidade. Obviamente, esse lugar estava lotado, repleto de pessoas. Mas quem eram as pessoas que estavam nesse lugar à espera de um milagre? Os doentes, enfermos, paralíticos, atormentados, porque eles acreditavam que aquele lugar era um lugar de cura, né? Parecia um hospital que tem para cá, né? De vez em quando as pessoas estavam lá esperando o médico passar, esperando alguém olhar para eles, esperando alguém tratar as suas feridas, alguém tratar as suas angústias, e ninguém passava. E sustentava-se nesse tempo que de vez em quando um anjo da parte do Senhor descia e movia as águas naquele lugar. E aquele que primeiro pulasse, como todos nós sabemos, porque lemos, ele era curado. O favor divino estava sobre ele. E dentre todas essas pessoas desesperadas pela cura, desesperadas pelo favor divino, havia um paralítico que estava ali há 38 anos. E quando eu parei para pensar nisso, eu fiquei 38 anos. 38 anos. É muito tempo. 38 anos no mesmo local. 38 anos no mesmo pátio. 38 anos no mesmo corredor, 38 anos na mesma situação. E me pergunto, cara, o que sustenta a fé de um homem desse? Que esperança tem um homem desse que o faz ficar 38 anos em um local esperando um suposto milagre? Um suposto milagre. E ele está em maus lençóis, porque ele vive muitas situações naquele ambiente. Primeiro, que ele não podia se locomover com muita facilidade, porque ele era paralítico. Segundo, ele estava deitado. Quando disseram a água se agitou, imagine um tanto de gente pulando na piscina ao mesmo tempo. Fica até difícil para o anjo saber, né, quem que pulou primeiro, né? Tem que ver no VAR, né? Ver aqui, vamos ver quem pulou primeiro para ser alcançado pelo favor. E esse homem vive essa esperança, essa expectativa de ser alcançado, de ser contemplado. Olha, um dia eu pulo. Não sei como, mas um dia eu vou pular. Só que, gente, esse homem, ele não esperava pular no tanque de Betesda. Ele esperava ser jogado lá. E isso reflete algo muito interessante, porque a Bíblia diz que lá, nesse mesmo local, havia uma multidão, havia muita gente. Pessoas enfermas, pessoas adoecidas, pessoas atormentadas, uma grande multidão. E havia também esse homem. E isso nos mostra que, em meio a essa multidão de necessitados, aquele homem estava sozinho. Não tinha ninguém com ele. Não tinha um parente, não tinha um amigo, não tinha um familiar. Ele estava sozinho. Solitário. Isso nos ensina algo valioso, triste, mas valioso. Que nesse mundo de viventes aí que a gente vive, que nós estamos inseridos, ninguém está nem para ninguém. As pessoas não se importam com a tua dor. As pessoas não se importam com o teu sofrimento. As pessoas não se importam se você comeu, se você jantou, se você... não se importam com você. As pessoas não estão aí para você. Não estão nem aí para você. Você sabe por que elas não estão nem aí para você? Porque elas estão na mesma condição que você, elas querem sobreviver. Se for necessário tirar o pão da sua boca para ela se saciar, ela faz. Se tiver que passar por cima de você para se realizar, ela faz. As pessoas não estão preocupadas com o outro, estão preocupadas consigo, ainda mais diante de uma situação desesperadora. Imagine
esse homem lá deitado, e chega alguém e olha para ele e diz: rapaz, tu aqui quanto tempo? Rapaz, eu tô aqui 38 anos. Ele né? Eu tô aqui há uma semana. E o anjo ainda não passou. O anjo não se atrasou. A gente não sabe se o anjo vai vir agora, se vai vir uma semana. Não se sabe quando é que o anjo vinha. Mas a expectativa estava ali sendo nutrida há muito tempo. Tá? E ele olha para esse homem e diz: rapaz, eu até queria te jogar. Mas eu estou com uma dor de cabeça também. Eu preciso muito da minha cura, eu preciso muito da minha bênção para eu voltar para a minha vida normal. Nesse ambiente religioso do tanque de Betesda, cada um tem a sua necessidade. Cada um está preocupado consigo. Cada um está preocupado com a sua bênção. Cada um está preocupado com a sua individualidade. E o tanque de Betesda tem se tornado muitas igrejas hoje por aí, cheia de gente querendo se jogar no tanque primeiro. É aqui que o anjo vai passar, é aqui que o Senhor vai abençoar, e quem chegar primeiro, quem tocar primeiro será abençoado, quem chegar primeiro, quem dá primeiro será o maior abençoado, e vivemos dentro dessa dinâmica. Cheia de gente doente e enferma, preocupado consigo, preocupado com a sua salvação, preocupado com a sua prosperidade, preocupado com a sua saúde, preocupado com o seu bem-estar, preocupado com a sua família, preocupado com o seu casamento, preocupado com o seu trabalho, preocupado com o seu negócio, preocupado com as suas finanças, preocupado com os seus filhos, preocupado consigo. E esquece que o outro está há quase 30 anos vivendo um inferno, que está há quase 30 anos vivendo amarguradamente, aprisionado. Mas ele é impedido de olhar para o outro porque ele tem uma necessidade e acha que a necessidade dele é maior. Então o que acontece em Betesda, o que acontece em muitos lugares de encontro a Deus é tudo menos evangelho. É uma crença. Lembrando que esse local aqui era um lugar completamente paganizado dentro de Jerusalém. Possivelmente o anjo que eles esperavam ali não era um anjo da parte de Deus, era uma divindade pagã. Eles esperavam, acreditavam numa mentira, era uma lenda popular, acreditavam que aquele tanque era mágico, que o anjo movia aquelas águas, e quando esse anjo movia, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, estavam nutrindo essa expectativa. E as pessoas vivem no mundo assim, fielmente e cegamente se apegando a coisas que não sabem. Rapaz, eu ouvi dizer que tem um tanque ali que ele é mágico, ele cura qualquer enfermidade. É mesmo, então vamos para lá, vamos, mas só tem um problema. É só quando o anjo passa. E quando é que esse anjo vai passar? Bom, ele não tem agenda. Pode passar hoje, pode passar amanhã, pode passar daqui a um mês, pode passar daqui a 2 anos, depende da vontade do anjo. E as multidões estavam ali dentro dessa situação, esperando a boa vontade do anjo passar para serem curados, aprisionados, cada um querendo a sua bênção, cada um querendo a sua cura, cada um querendo o seu momento com Deus. Tudo isso é na contramão do Evangelho. O Evangelho diz totalmente o contrário disso. No Evangelho não tem mais o que é teu, tem o que é nosso. No Evangelho te ensina a não olhar para si, mas olhar para o outro, tolerar o outro, suportar o outro, carregar o outro se for necessário. O Evangelho é isso. O Evangelho não é mais você, o Evangelho agora é para o outro. O Evangelho não está numa relação individual, o Evangelho é uma relação coletiva. A minha felicidade não é quando tudo acontece na minha vida, é quando tudo acontece na vida da comunidade. A minha celebração não é quando eu festejo na minha casa, é quando nós festejamos em nossas casas, nessa casa. O Evangelho, ele te retira essa visão individualizada e nos faz olhar para a comunidade, nos faz olhar para o todo. A nossa alegria não é quando as coisas boas acontecem em nossas vidas, é quando a coisa boa acontece na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos. A nossa alegria é constante quando acontece com o outro. O Evangelho vai na contramão de tudo isso. E esse homem aqui, paralítico, há 32 anos. E eu até entendo que às vezes assim o cara fica até cabreiro, né, de jogar esse cara no tanque, né? Rapaz, vai que eu te jogue, o anjo não passa e tu morre afogado. Vamos dizer que eu te matei, né? É paralítico, não sabe nadar, né? Aí na hora que a água move, todo mundo pula ao mesmo tempo e eu te jogo, tu vai ser pisoteado aí, né?
Aí o cara mesmo, que aí que não zerou a possibilidade dele, né, ser jogado na água. Mas alguma coisa o fazia crer que ele estava ali. E chega alguém perto dele com uma pergunta muito óbvia. Eu imagino que Jesus falou baixinho: você quer ser curado? O que ele diz para Jesus? Senhor, não tem ninguém para me jogar. O Senhor quer me jogar? Ele está dizendo isso. Rapaz, não tem ninguém para me jogar na água quando o anjo passa. Tinha até um que ficou aqui uma semana, mas o anjo não passou. Aí ele teve que cuidar da vida dele, né? A mulher dele adoeceu, tinha que trabalhar, tinha que bater o ponto. Aí não deu mais para ele ficar. Teve outro que até tentou ficar um mês, mas o anjo também não passou. Teve um que até tentou me jogar, pulei e tal, quase morri afogado, mas o anjo olhou para o outro. Então ele está dizendo: olha, eu não tenho ninguém para me jogar no tanque. Eu não tenho ninguém para me empurrar para o tanque. Eu estou sozinho. Não há ninguém aqui comigo. Não há ninguém para me jogar, Senhor. Não há absolutamente nada. E Jesus diz algo simples para ele: pegue a tua cama, se levante e ande. E ande. O que ele fez? Simples assim. Se levantou. Parece pegadinha, aquelas pegadinhas que a gente vê na televisão, né? Eu vi uma reportagem de manhã cedinho, Douglas Pinto entrevistando um moço no ponto de ônibus, né? O moço tá lá, o cadeirante, né, com o Douglas Pinto, olha aqui, né? Situação do Senhor, né? O coroa se injuria, levanta da cadeira, aleluia, né? O milagre aqui, né? Olha o milagre acontecendo, né? Milagre mesmo, né? O moço levanta, foi desse jeito. Pegaram a cena, foi desse jeito. Né? Aí os caras: rapaz, mas tu levantou e andou assim, tu estava doente mesmo, estava paralítico, levantou e andou e foi embora. Levantou e andou e foi embora. E há uma tríplice ordem de Jesus: levante-se, pegue o seu leito e ande. Levante-se. Porque essa condição não é para você. Levante-se. Essa não é a condição que eu quero você. Mas que condição era essa que Jesus não queria que esse homem estivesse? Paralítico? Naquela situação de idolatria. Naquela situação, acrescentando fé na coisa errada. Esperando o milagre do santo errado. Depositando toda a sua fé, toda a sua crença na coisa errada. Levante-se, pegue a sua cama e ande. O cara andou, o paralítico andou, quebrando completamente todas as barreiras. E de repente Jesus some no meio da multidão, né? Porque já pensou? Olha, ele me curou, imagine a fila. Então Jesus, ele desaparece no meio da multidão. E mais tarde no templo, Jesus chega para ele e diz: olha, cuidado para você não pecar, porque pode acontecer coisa pior. Jesus está desmontando inúmeras barreiras ali, gente. A primeira delas, para o judeu, toda enfermidade, toda doença, qualquer desgraça na vida, era decorrente do pecado. Ah, o negócio quebrou, pecado. Ah, nasceu cego, pecado. Ah, ficou aleijado, é o pecado. Ah, ficou surdo, pecado. Ficou mudo, pecado. Ou é o pecado ou é algum demônio, é alguma coisa assim. Então o judeu, ele nutria essa coisa, que os males que aconteciam na vida da pessoa, aquilo que dava errado, alguma enfermidade, alguma deficiência, algum mal, era uma atribuição ao pecado. Uma vez Jesus está com um cego e os discípulos falaram: olha, quem que pecou para ele sair e nascer cego? E Jesus falou: oh, ninguém. Essa condição aconteceu na vida dele para que hoje ele glorifique a Deus. Então toda a situação adversa de enfermidade, de deficiência era atribuída a algum pecado. Por isso que Jesus fala no templo: olha, perdoados estão os teus pecados. Ele está dizendo o seguinte: a tua cura aconteceu porque perdoados foram os teus pecados. Aleluia, glória a Deus. Perdoados são os teus pecados. Agora vá e não peques mais.
Não peques mais, porque coisa pior pode acontecer a você. Coisa muito pior pode acontecer a você. E essa, gente, é a realidade de muitas pessoas. Talvez seja ainda a realidade de muitos de nós. Há tanto tempo, sabe? Aprisionado, escravizado, amarrado na mesma posição, na mesma condição, na mesma situação, nos mesmos erros, nos mesmos vícios, nos mesmos pensamentos, nas mesmas atitudes. E dizemos: não tem ninguém para me ajudar. Não há ninguém aqui comigo. Não tem ninguém para me empurrar, para me jogar. Eu estou sozinho, abandonado, não há ninguém. E é aí que nós encontramos Jesus. Jesus não é alguém para nos empurrar. Ele é alguém para nos levantar. Levante-se. Pegue as tuas coisas e vaza, vai embora daqui. Não quero você nesse lugar de tormento. Não quero você nesse lugar de idolatria. Não quero você nesse lugar de pecado. Não quero você nesse lugar de uma fé errada, de uma fé equivocada. Você depositando fé na coisa errada. Levante-se, vai embora, ande, saia daqui. Jesus nos encontra lá nesse lugar de muita miséria que nós estamos, dependendo de um milagre falso, dependendo das coisas falsas, típico de nós hoje, típico da gente. Porque quando disse que Deus, Ele fez uma promessa e cumpriu essa promessa enviando Jesus, é o mesmo Deus que nos faz promessas. Mas quais são as promessas das quais nós nos apegamos? Que a gente vai ser curado, que a bênção vai chegar, que as coisas materiais vão acontecer. Nós nos apegamos a essas promessas. Nós oramos por essas coisas. Nós queremos essas coisas. Só que as promessas que Deus nos faz, gente, não está simplesmente nessa ordem, nesse mundo, nessas coisas. As promessas que Deus nos faz, nós devemos olhar para a eternidade, não aqui e agora. Porque aqui e agora, como diz a biologia, nós seremos consumidos, definharemos. Mas a promessa que Deus nos faz ecoa para toda a eternidade. E é essas promessas que nós devemos nos apegar. Que promessas são essas que Deus nos faz que jamais se esquecerão ou será esquecida? De que nós somos filhos amados. De todos aqueles que nele creu, Ele deu o poder de serem filhos. De que nós passamos da morte para a vida. De que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. São essas promessas que o Senhor nos faz. E nós nos limitamos às coisas pequenas daquilo que está diante de nós. E é esse Jesus que nós queremos e devemos querer encontrar todos os dias. Esse Jesus humano. Agora deixa eu dizer a parte mais difícil de tudo isso. As pessoas hoje, elas não conseguem enxergar Jesus, elas não conseguem conhecer a Jesus, elas não conseguem discernir Jesus, porque na maioria das vezes Jesus ele é ausente das nossas vidas. Quando Jesus encontra alguém, é você se encontrando com alguém. Você é Cristo no mundo. Não é que diz o apóstolo Paulo que ele é a cabeça e nós somos o corpo? O que a cabeça faz sem corpo? Tenta aí arrancar a sua rapidinho para gente ver se ela...
Não tem como, gente. A atuação é do corpo no mundo. É sua, é minha, é nossa. Cristo no mundo é você. As pessoas encontram Jesus quando encontram a sua vida. As pessoas encontram Jesus quando se encontram com você. As pessoas estão com Jesus quando estão com você. As pessoas percebem Jesus quando você chega, quando a sua presença é manifestada na casa do vizinho, Jesus ali está. Jesus está em você. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, eu confesso. Jesus está em você, eu não sei se é bom ou ruim. Jesus está em mim, eu não sei se isso é bom ou é ruim. É bom ou é ruim você ser Cristo no mundo? As nossas palavras, as nossas ações, elas expressam Jesus. Como nós tratamos as pessoas, como nós tratamos os amigos, como nós tratamos a família, como nós tratamos o chefe, como nós tratamos as pessoas no local de trabalho, como nós nos relacionamos com as pessoas, revelam Jesus. Porque às vezes nós revelamos um Deus tão distante, um Deus tão lá, tão apático com a nossa situação. Que Jesus você tem revelado para a mulher que apanha do marido, tem uns filhos drogados e a filha de 15 anos grávida? Como Jesus se revela para essa família? Como Jesus se revela para o filho drogado que frita tudo dentro de casa? Como você revela para a família de 5 pessoas, desempregados? Como você revela Jesus para essas pessoas? Como você revela Jesus para aquele que está depressivo, para aquele que quer se matar, para aquele que chutou o pau da barraca e quer desistir de tudo? Como nós revelamos Jesus para essas pessoas? Como nós revelamos Jesus? Nós somos responsáveis por revelar Jesus no mundo. Como eu revelo Jesus na minha vida? Esse é o nosso desafio. É o nosso desafio. Não é para o outro, é para você. É para você. Às vezes quando cai o vizinho endemoniado, quem é que a gente chama? Pastor, presbítero. Liga para o pastor para expulsar o demônio. Liga para o presbítero para expulsar o demônio. Pastor, minha mulher está endemoniada, está jogando essas panelas na parede, está doido, né? O diabo daqui, né? Liga, pastor, vem aqui, né? Como nós revelamos Jesus na vida das pessoas? Como revelamos Jesus na vida das pessoas? Sabe, gente, o Evangelho, ele é simples demais. Ele é simples demais. Eu falei aqui pela manhã um negócio que eu fiquei pensando em casa. Eu falei, rapaz, será que eu digo? Será que eu conto de novo? Eu não conto, mas eu vou contar. É muito legal o que a gente faz aqui aos finais de semana, né? Nossas reuniões. Poxa, uma vida, uma alegria, uma outra atmosfera, uma outra dimensão, uma outra parada, uma outra vibe, uma outra, sabe, uma outra coisa que a gente sente, que nos afeta nesse local aqui aos finais de semana. É um momento assim que a gente encontra paz, alegria, satisfação, gozo, a gente se aqui. E eu confesso para vocês que eu preferia não sentir, não ter nada disso, em troca de viver tudo isso lá em casa, com os meus amigos, ao longo da semana, na escola, no trabalho, na faculdade, na rua. Eu trocaria viver tudo isso de um final de semana para viver toda a semana toda. Tá, Dilton, a semana para ti vai ser seco, beleza, mas as 6 semanas vão ser carregadas de Jesus na tua vida. E é isso que eu peço, e é isso que eu oro, e é isso que eu desejo.
que essas águas que movimentam esse lugar não sejam aqui somente nesse tanque, mas que sejam durante toda a semana, toda a vida, em cada situação, que cada pessoa que me encontre Jesus, que cada pessoa que me olhe Jesus, cada pessoa. E a gente diz: levanta e anda. Falta nós dizermos isso para as pessoas. Levanta e anda. Às vezes acontece assim, pastor, a gente tem uma visita para fazer e tal, fulano de tal. Eu sonho com um dia que isso não seja mais necessário. A gente tem que sair para fazer visita, porque já tem uma visita lá, o vizinho. E como eu disse de várias outras vezes aqui, digo agora, se teu vizinho, se a galera da tua casa não enxergar Jesus na tua vida, não vai enxergar nesse lugar, não. Não vai. Não vai enxergar nesse lugar. Porque ele tem que ver Jesus na tua vida. O Jesus nasce na tua vida. E dizemos: levanta e anda. Então tem muitas pessoas lá na sua casa que está há 30 anos, 40 anos, 50 anos paralisado, esperando um empurrão. Há muitas pessoas no teu trabalho, nos teus relacionamentos mais próximos, dizendo: não tem ninguém comigo, não tem ninguém para me empurrar, não tem ninguém para me levar, não tem ninguém para me conduzir. Chegou alguém na vida delas, e esse alguém é Jesus, e Jesus está na sua vida, Jesus está em você. E você foi chamado por Deus, para realizar, em nome do Senhor, o levanta e anda. Levanta e anda. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, levanta e anda. Se você está há muito tempo aprisionado, se você está há muito tempo quase morrendo, ei, vida sobre você, levanta e anda. Se você está nesse lugar esperando a bênção, esperando as águas se moverem aqui, levanta e anda. Não fique nessa condição de esperar um anjo se movimentar, não. Deixe Jesus movimentar a sua vida. Amém? Amém. Estamos aqui em um lugar de muita idolatria dentro da cidade santa. E Jesus aparece para esse homem, se encontra com esse homem 38 anos depois. E é interessante que onde é que o homem está? No templo de Jerusalém, oferecendo sacrifício. Todo mundo querendo falar com ele. Como que isso aconteceu? Como foi? Você vivia 38 anos numa mesma situação, né? E ninguém ligava para você. 38 anos ninguém te ligava. 38 anos ninguém mandava mensagem. 38 anos ninguém passou para te jogar da piscina. 38 anos na miséria. 38 anos vivendo desgraçadamente. 38 anos e agora tu aparece aqui. Bom, o que aconteceu? Rapaz, eu não sei. Só sei que teve um homem que apareceu e disse: levanta e anda, eu levantei e andei. Simples assim. Apareceu alguém que disse: levanta e anda, e eu andei. Às vezes a gente só precisa ser esse alguém que aparece na vida de alguém e diz: levanta e anda. E isso revela que esse cara não tinha contato com ninguém durante 38 anos, porque o primeiro que apareceu disse: levanta e anda. Ele devia ter pensado: rapaz, era tão fácil assim, era só alguém chegar perto de mim e dizer: levanta e anda, que eu levantava e andava. Porque aquele cara estava cheio de fé e de desespero, só estava crendo na coisa errada. Até que Jesus aparece na vida dele e diz: levanta e anda. E eu queria que você curvasse sua cabeça agora. Eu não sei onde você está. Não sei onde teu coração está. Não sei há quanto tempo você está. Não sei. 30, 40, 50, 60. Não faço ideia. Não faço ideia do que você espera de Deus. Não faço ideia do que você quer de Deus. Não faço ideia. Jesus não precisa de rituais mágicos para dizer:
e operar coisas na tua vida. Jesus não precisa de um copo d'água em cima da televisão. Jesus não precisa de adereços e apetrechos mágicos. Ele não precisa de nada disso. O que é suficiente é somente a palavra dele. Você não precisa ouvir, sobe no monte 300 vezes e desce. Não esquece isso. Você tem que peregrinar daqui até do outro lado da cidade. Não esquece isso, com Jesus não funciona assim. Não existe mandigas com Jesus. Não existe outros meios com Jesus a não ser a sua palavra. É a palavra do Senhor que nos cura. É a palavra do Senhor que nos faz levantar. É a palavra do Senhor que nos consola. É a palavra do Senhor que nos dá uma novidade de vida. É a palavra do Senhor. Levanta e anda, perdoados estão os seus pecados, a tua fé te salvou. É isso que Ele nos diz. É isso que Jesus nos diz, levanta e anda. Eu não sei o que aprisiona você, não sei o que amarra você, não sei o que te mantém lá. Eu não sei. Mas Jesus diz, levanta e anda. O lugar para você não é onde você está nessa prisão sem muros, sem cadeias e sem grades. Ande, avance, vá. O lugar que Deus quer para você não é onde você estagnou, parou há tanto tempo. Levante e ande. Levante e ande. O Senhor te dá condições para caminhar novamente. Tudo que trava você, em nome de Jesus, nós dizemos, levanta e anda. Tudo que impede de você andar, acabou, saiu. Tudo que impede de você ouvir, saiu. Tudo que impede você de ver, saiu, as escamas caíram. Levanta e anda, veja, ouça, fale. Levanta e anda. Lugar para você não é paralisado, à beira do tanque, esperando um falso milagre, esperando qualquer coisa. O local que Deus quer você não é esse local que te paralisa, que te cega. Você tem procurado talvez milagres em coisas outras, esperado milagres em coisas erradas, depositando a fé em outros deuses, crendo em outras coisas, vivendo outras coisas. Mas Jesus chega de forma gentil, doce, agradável e diz: você quer ficar bom, você quer ser liberto de todo pecado, você quer ser livre de todo vício, você quer ser liberto de toda tormenta, de toda cadeia. Ele diz: eu não tenho ninguém, Senhor, eu já tentei, já fui na igreja, já fui em lugar tal, já fui em 300 igrejas, em 300 terreiros, mas eu nunca consegui. Não é o local que você pisa, é a presença de Jesus na sua vida. E Ele te encontra hoje aqui neste lugar. Ele te trouxe aqui neste lugar para dizer: tudo que impedia você de andar, cai! Levante-se e ande! Levante-se e ande! Traz línguas de fogo, meu Deus! Batiza-nos! Sim! Batiza-nos! Levante e ande! Levante, levante, levante e ande! Levante, levante! Levante e ande! Levante desse lugar em que você está! Levante desse vício em que você está! Levante, levante, levante!
desejando tua presença. Ouvindo o som, ouvindo o som que vem do céu. Quantos querem ouvir este som? Ouvindo o som que vem do céu. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Cante ao Senhor, cante ao Senhor. Um só coração, uma só voz, uma canção. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Só igreja, só igreja. Vento impetuoso. Só igreja. Um só coração, uma canção. Um só coração, um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, um só coração, uma só voz, uma canção. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Vento impetuoso batiza